Tava aí procurando processador para comprar e de repente se deparou com dois modelos que parecem semelhantes, mas tem um detalhe muito importante. Um deles tem uma letra a mais. E aí você fica se perguntando: O que será que é essa letra a mais? Será que ela faz diferença? Será que vale a pena eu pagar mais por essa letra? O que ela tá fazendo ali? O que significa esse X? É o X da questão que já vem há muito tempo nos Ryzen. E ele acaba se tornando um pouco mais interessante quando a gente está comparando um Ryzen 5 5600X com um Ryzen 5 5600 sem o X. Será que vale a pena gastar mais no modelo X? Será que tem tanta diferença assim que compense essa diferença de preço? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. E o interessante é que, esclarecendo essa dúvida, ela vai servir para todo o line-up da AMD, para os Ryzen, não somente para o Ryzen 5, 5600 e do 5600X. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando para vocês qual que é a diferença das letras que vêm depois dos números dos processadores, tanto da Intel quanto da AMD. Claro que isso pode mudar a qualquer tempo, porque esses fabricantes podem simplesmente alterarem. Quem é que não lembra das RTX Super da NVIDIA, que foi uma nomeação que a gente nunca viu no mercado? Mas aqui, pelo menos por enquanto, parece que a AMD vai seguir a mesma nomeação, inclusive com os Ryzen 7000, onde vazaram os números com o X também. Nós já tivemos os modelos bizarros XT, mas eles foram uma exceção, assim como o Super da NVIDIA. E se tudo isso criou uma grande confusão na sua cabeça, dá uma olhada naquele vídeo primeiro que eu acho que vai esclarecer melhor. Mas para a sua situação aqui, com o 5600 e o 5600X, o que significa basicamente que um dos modelos tem um XFR um pouco maior do que o outro. Eu sei, não adiantou nada, eu acabei de adicionar mais uma dúvida na sua cabeça, mas na verdade significa que os processadores com X da AMD, eles têm um boost mais elevado, basicamente isso. Então ele tem uma frequência estendida maior do que os demais processadores. Tem um boost além do boost. Não quer dizer que o 5600 não tenha boost. E também não quer dizer que o 5600X seja desbloqueado para overclock e o 5600 não. Na verdade esse é o 5600X e esse é o 5. Bom, ninguém sabe porque só tá aqui em cima da caixa, os dois são Ryzen 5, não importa. A questão é, não, diferente da Intel, o X no 5600X não quer dizer que o 5600X é desbloqueado para overclock e o 5600 não é desbloqueado para overclock. Nem quer dizer que o 5600, nesse caso, tem um TDP mais baixo do que o 5600X. Isso já aconteceu em versões anteriores, em gerações anteriores, com outros processadores, onde o X, né, o processador com X, com a mesma numeração, mas com X, poderia ter um TDP mais alto, ou seja, um consumo um pouco mais alto e, consequentemente, uma dissipação de calor um pouco mais alta. Nesse caso aqui, nós temos o 5600 e o 5600X com o mesmo TDP, 65 watts. Tá, mas então qual que é a diferença, Robson? O que muda de um pro outro para justificar todo esse dinheiro a mais que eles estão querendo me cobrar? Por que a AMD quer me cobrar mais dinheiro pro mesmo processador então? Tem que ter uma diferença, não é possível, você tá me enrolando. Na verdade não tem nenhuma grande diferença, exceto o fator do clock. Ah, sabia. Não, eu sabia, você tava me enrolando o clock. Então tem uma diferença muito grande de clock. Realmente, é uma diferença muito grande de 200 MHz. Sim, essa é a diferença do clock base e do clock boost do 5600 pro 5600X. Pera, Robson, mas não tem nenhuma diferença assim, tipo de cache, de alguma... Tem alguma pegadinha? Não tem. Realmente é a mesma. Inclusive, nessa geração, a AMD mandou o mesmo Cooler Box. Nas gerações anteriores, como por exemplo no 1600X, você conseguia um Spire, que é um cooler melhor. Afinal, o processador, ele tinha um clock mais alto e tudo mais. Naquela época nem era tão necessário assim, mas era muito bem-vinda. Nesse caso, não. Você vai conseguir o mesmo Wraith Stealth, que é o coolerzinho mais básico que a AMD manda aí. Nem um RGBzinho no 5600X para dar um pouco mais de desempenho você vai ter. Então, realmente, a única diferença que esse
esse X traz do 5600 para o 5600X é realmente o clock. Ah, e claro, tem uma outra diferença importante. O preço, o 5600X custa mais caro. Ah, Robson, mas a AMD não ia cobrar, né, mais caro de um processador que entregasse a mesma performance, né? Com certeza o 5600X traz uma performance melhor, né? Pois bem, se você está duvidando da minha palavra, né? Se acha que esses 200 MHz vão fazer diferença, eu tenho aqui alguns testes para mostrar para você qual é a grande diferença que ela faz. E para os testes nós utilizamos aqui a nossa bancada com a X570 Horus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade, um NVMe Kingston NV1 de 2 TB, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e um ML240L V2 também da Cooler Master. Como vocês viram aí nos testes, o mesmo water cooler foi utilizado para os dois processadores, mas você não necessariamente precisa de um water cooler para esses processadores. A gente utilizou isso só para poder colocar no mesmo parâmetro, na mesma situação, os dois processadores. E a placa de vídeo utilizada foi uma RTX 3080 Founders Edition, e esse é um detalhe importante porque você pode ver alguns testes onde os processadores podem até entregar mais performance, porque estão sendo testados com placas mais poderosas, principalmente com a chegada da nova geração. Então, de repente, se o jogo tem um pouquinho mais de limite, se ele está limitado pela GPU, pode ser que você veja um pouquinho mais de performance, e aí até a diferença dos processadores pode se acentuar um pouco. Mas é bom deixar claro que isso vale para praticamente qualquer teste de CPU. Sempre que você tiver um limite de GPU e tiver uma GPU melhor, esse limite pode ser quebrado num outro teste. Mas vai ser o suficiente caso você queira comprar qualquer coisa de uma 3080 para baixo. Mas vamos dar uma olhada aí nos testes. Eu testei aqui nos games em 1080p com qualidades variadas, com engines variadas e com jogos variados para a gente ver qual que vai ser a diferença de performance. Começando os testes pelo Blender, que é um software de renderização. Aqui o 5600X terminou o primeiro trabalho. Ele terminou em 3 minutos e 47 contra 3 minutos e 50 do Ryzen 5 5600, o que não é uma diferença muito grande, né? Só 3 segundos. Partindo agora para o Cinebench R20, esse que é o software onde a gente consegue ver ali a diferença em multi e single, né? Lembrando que ele também é um software para renderização. E aqui nós temos o 5600X com mais pontos. Ele saiu com 4.261 no multi contra 4.196 do 5600. A diferença maior mesmo ficou no single, onde o 5600X conseguiu 595 pontos contra 569. Aqui é um dos cenários onde a gente consegue ver essa diferença, né, do clock a mais que o 5600X tem em relação ao 5600. Você lembrou de deixar o like no vídeo? Deixa o like no vídeo aí, senão você não vai assistir o resto do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal também, né? Se você não se inscrever no canal, você não vai ver o restante do vídeo. Não, brincadeira, você até vai ver o restante do vídeo, mas não custa nada também, né? É de graça. Partindo agora para os games, começando por Control, onde os dois processadores tiveram a mesma performance. E aqui a gente tem uma limitação e ambos conseguiram chegar nesse limite, 152 FPS de média, 117 de mínima. E vai se acostumando porque isso é algo que a gente vai ver constantemente. Afinal, em alguns casos, a limitação acaba sendo ou a GPU, que pode estar no seu limite, mesmo sendo uma RTX 3080 em Full HD, ou mesmo da engine do jogo, que não consegue extrair mais do conjunto. Partindo agora para a CSGO em 720p, aqui a gente não tem limitação de GPU e quem sai na frente é o 5600X, mostrando mais uma vez que o clock pode fazer sim diferença em alguns casos. Aqui a média foi de 725 contra 695 e a mínima de 216 contra 207. É pouco provável que essa diferença seja o suficiente para você se tornar um player melhor, mas para quem é um jogador competitivo e cada FPS conta, tá aí um cenário onde o 5600X se sai melhor. Cyberpunk 2077 a mesma situação, empate técnico com o 5600X e o 5600 fazendo 114 de média e 89 contra 86 de mínima dentro da margem de erro, portanto um empate técnico. Em Dirt 5 a mesma situação, empate técnico, 153 contra 150 nas médias e 131 contra 130 nas mínimas. Então, novamente, a mesma performance, você não vai notar essa diferença porque está dentro da oscilação aqui da margem de erro. O mesmo se repete em Far Cry 3, onde os dois processadores chegaram ali na casa dos 140, enquanto que nas mínimas também ficamos ali na casa dos 100. O 5600X entregou 103 e o 5600 101. A mesma performance nos dois processadores. GTA V, adivinha? Novamente, o Ryzen 5 5600X e o 5600 ali pau a pau, juntinhos os dois com 168 e 169 na média e 113 nas mínimas. É bom lembrar que o GTA V já nessa taxa de FPS ele consegue encontrar ali uma limitação na engine onde a gente começa a ver oscilações no FPS. Então, digamos que ambos os processadores conseguem empurrar em qualquer configuração. Em Rainbow Six Siege, novamente nós vemos aqui uma vantagem. O 5600X conseguiu sair na frente com uma média de 585 contra 534 do 5600. Mas a diferença maior mesmo foi nas mínimas, 386 contra 448. Então sim, para quem é um jogador competitivo que quer extrair o máximo de performance, aqui nós temos uma vantagem para o 5600.
5600X, tanto na média, mas principalmente nas mínimas. Red Dead Redemption 2 nós temos a mesma performance dos dois processadores, 128 contra 127 na média e 92 contra 93 nas mínimas, então virtualmente o mesmo desempenho, você não vai notar diferença, pelo menos nessas configurações. Em The Division 2, adivinha? Sim, empate técnico, 5600X e 5600 com a mesma performance. O 5600 teve um FPS um pouquinho maior, mas está dentro da margem de erro, então os dois entregaram a mesma performance. 194 contra 191 na média, 138 contra 136 nas mínimas. Em The Division 2 a gente consegue ver ali claramente uma limitação da GPU, ou seja, o gargalo é na GPU, mesmo sendo uma RTX 3080, então é um cenário que você provavelmente também vai encontrar aí. Se você não estiver utilizando nenhuma GPU mais forte do que uma RTX 3080, é possível que você não veja essa vantagem que o 5600X possa ter em cima do 5600 por conta dos 200 MHz de clock. Em Watch Dogs Legion, novamente, o mesmo cenário, empate técnico, os dois processadores com 117 e 115 na média e 90 contra 88 nas mínimas. Em World War Z nós vemos ali novamente o 5600X na frente, tirando vantagem um pouquinho do seu clock com 328 contra 312 e mínima de 244 contra 232. Na média total dos testes, o 5600X saiu melhor, com 254 na média contra 245 do 5600. Então são só 9 FPS a mais, mas aqueles 9 FPS que podem fazer diferença nos games mais competitivos, como a gente viu aqui. As mínimas também ele saiu melhor, com 161 contra 153. Então basicamente é a mesma diferença de 9 e 8 FPS na média e nas mínimas. Em relação à temperatura, mesmo sendo o processador um pouquinho mais esquentado no Cooler Box, quando a gente utiliza o mesmo water cooler para a mesma configuração, o 5600X não se sai tão mal. Na renderização do Blender ele teve ali uma média de 53 graus e um consumo por volta dos 150 watts, consumo total do sistema. O mesmo para o 5600, que teve a mesma temperatura e o mesmo consumo, o que faz sentido, ambos com o mesmo TDP. E mesmo que o 5600X seja um processador um pouco mais esquentado com os 200 MHz, a verdade é que um water cooler de 240, como nós utilizamos aqui, já é mais do que o suficiente para esse processador. Agora para uma situação mais próxima da realidade em jogos. Se você vai jogar, o 5600X teve o mesmo desempenho do 5600, a mesma temperatura e o consumo um pouquinho menor do 5600, que fez ali 495 no consumo total do sistema contra 500 do 5600X, lembrando que esse é o consumo total e não só do processador. Então fica claro que em alguns casos o 5600X sim pode ter vantagem em jogos competitivos, ou se você tiver ali um limitador que não seja GPU, você pode sim tirar proveito desses 200 MHz de clock a mais, mas é bom lembrar que se você manjar um pouquinho de overclock, você também já pode chegar nesses 200 MHz, e ele vai custar exatamente R$0 para você, porque os dois processadores são desbloqueados para overclock e as placas-mãe da AMD, exceto a A520 e a A320, suportam overclock e você consegue fazer um overclock tranquilo no 5600, que é um processador de 65 watts de TDP. Em alguns casos, como você viu, a GPU pode ser o limitador, e a não ser que você tenha uma GPU mais forte do que uma RTX 3080, não vai fazer diferença. Inclusive, esse limite pode aparecer muito antes, e em jogos aqui onde você viu uma vantagem, a GPU pode tirar essa vantagem. Se você tiver, por exemplo, uma RTX 2060 rodando tudo no Ultra, é provável que você tenha o mesmo desempenho em todos os jogos, mesmo nos jogos competitivos, com exceção talvez no CSGO, se você optar por rodar com tudo no mínimo, resoluções mais baixas. A pergunta que eu deixo para você é, essa diferença de FPS que vocês viram nos testes, você vai conseguir sentir no seu gameplay? Vale a pena investir esse dinheiro a mais para sentir essa pequena diferença de FPS? Será que tem tanta longevidade assim? Esses super 200 MHz a mais pela grana que a AMD quer cobrar mais de você? Pois é, meus amigos, então como eu disse para vocês, a diferença aqui realmente fica mesmo na letra. E essa letra não traz tanta vantagem assim. Principalmente se você considerar o valor dos dois processadores. O 5600 é mais barato. Ah, Robson, mas eu vi o 5600X com uma diferença muito pequena de preço. Isso pode acontecer em oscilações de preço, oscilações de promoções. De repente você encontra lá um 5600X em promoção e um 5600 num preço regular. Aí, obviamente, a diferença de preço vai diminuir bastante. Nesse caso, talvez compense. Mas depende muito do jogo ou do conjunto de jogos que você está buscando para o seu setup. Se você está montando um setup para jogos mais competitivos, é bem provável que o investimento no 5600X, de repente, vale a pena. Você pode ter um pouco mais de performance, mas como vocês viram ali, isso vai oscilar muito. Em jogos como o Rainbow Six Siege, em jogos como o CSGO, nós vimos uma vantagem do 5600X. Esses 200 MHz realmente fizeram diferença. Mas não é como se não desse para chegar nesse clock com o 5600, afinal o 5600 também é desbloqueado para overclock. Ah, Robson, mas eu não quero saber desse negócio de overclock, eu não quero ficar gastando dinheiro, tempo, nem nada. Então basta definir qual vai ser o seu objetivo. Se você quer jogar jogos modo história, single player, e de repente você nem tem uma GPU tão boa quanto uma 3080 para rodar em Full HD, independente da geração, de repente você tá pegando uma geração nova, mas a performance não é uma performance de 3080. Como vocês viram ali, dá para economizar no CPU e de 5600.
5600. Então a minha dica é: não compre o 5600X, compre o 5600. Parem de dar dinheiro para AMD. Não faz nenhum sentido você gastar mais num processador para ter 10 FPS, 20 FPS que seja. Bom, mas no Rainbow Six Siege... Tá, a diferença do benchmark. Mas é bom lembrar que nos jogos oscila bastante. E ainda que exista uma diferença percentual, você tem que aplicar esse percentual no FPS que você está conseguindo com o teu hardware. E às vezes a limitação vai ser a GPU. Na verdade, para as builds que são montadas com esses processadores, normalmente as pessoas combinam com GPUs mais modestas do que uma 3080. Como vocês viram, dá para empurrar com uma 3080, mas não é normalmente o que você combina, principalmente para rodar em Full HD. Então, para jogos competitivos, talvez valha a pena, ou talvez valha a pena investir em outro processador, já que o foco é conseguir o máximo de performance. Talvez você tenha outras opções que você possa colocar no seu setup. Aqui, para montar um setupzinho equilibrado, o 5600 é o melhor negócio, não faz sentido. A AMD só fez isso porque ela não tinha muito para onde correr. A resposta foi trazer o 5600 para os processadores que a Intel estava trazendo para o mercado, nomeadamente processadores como o 12400F. Pois é, o 12400F também é uma interessante opção para quem está montando um setup. E além dele, nós temos também o 12600K, que sim custa mais caro, mas para quem está buscando mais FPS, talvez seja uma pedida melhor. E o 5600X acaba ficando nesse limbo, onde não se sabe se realmente compensa ou não, vai depender muito da oscilação de preço, e normalmente não tem compensado. Eu vou reforçar, o 5600 e o 5600X são desbloqueados para overclock, então se você é daqueles... Não, mas a questão é o clock. 200 MHz, é bem provável que você consiga chegar nesse clock. Como vocês viram em alguns jogos, os 200 MHz acabam até fazendo diferença, mas não é em todos eles, e vai depender também se não é um cenário limitado pela GPU. É por isso que a gente traz aqui jogos que são GPU bound ou CPU bound, para você ver os dois cenários. Em relação à temperatura, bom, o 5600X é um processador um pouquinho mais quente, afinal, apesar de ter o mesmo TDP, ele tem um boost mais elevado, e normalmente precisa-se de um cooler que não seja o cooler box. Com o 5600 não tem uma diferença tão grande, mas já é o suficiente para você conseguir tocar razoavelmente bem no cooler box. De qualquer forma, qualquer cooler de 100 mRs, qualquer coisinha que você comprar além do box já vai ser melhor, e você vai conseguir, pô, você não precisa definitivamente de um water cooler ou de um cooler caríssimo para tocar esses processadores. Mesma coisa do 12400F, 12400F é um processador que, assim como o 5600, dá para você empurrar razoavelmente bem com o cooler box, e se você colocar qualquer coisa já vai ser melhor. Nesse caso aqui, vale ainda uma ressalva de que nós temos um outro processador que também chama 5600 e que você não deve comprar se você está pensando em combinar com uma GPU, que é o 5600G. Eu já trouxe testes do 5600G contra o 5600X e mostrei para vocês que são propostas diferentes. O 5600G é um bom processador, ele é basicamente um 5500 com gráfico integrado, mas ele é para outra finalidade, caso você queira montar um setup com gráfico integrado para jogar por enquanto e depois fazer um upgrade. Lembrando que esses dois processadores não têm gráfico integrado, então não adianta montar... Tá, depois eu compro a minha GPU. Não tem gráfico integrado, você já precisa montar e sair usando. Processadores que são compatíveis aí com praticamente todas as gerações de placas-mãe da AMD, lembrando que você precisa fazer upgrade de BIOS. Se você for colocar numa B350 ou mesmo numa B450, certifique-se de que o vendedor atualizou a BIOS, porque não dá para confiar que essas BIOS vão vir atualizadas. É claro que recentemente as fabricantes já estão enviando essas B450, por exemplo, com as BIOS atualizadas, mas se você for comprar uma placa-mãe X370 ou se você tem uma X370 que quer fazer um upgrade de um Ryzen 1600 para um 5600, por exemplo, porque o 5600X você não vai comprar, né? Basta você fazer o update de BIOS ou upgrade de BIOS. Para isso também tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer, inclusive ensinando o que fazer se der algum problema. Então pode fazer tranquilamente e instalar esses processadores em placas-mãe mais antigas. Os dois têm suporte a PCI Express 4.0, não existe limitação. É bom lembrar que o 5500 tem a limitação, o 5500 não tem suporte a PCI Express 4.0. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fariam? Vocês comprariam o 5600X mesmo, porque vocês são teimosos? Vocês querem dar dinheiro para AMD? Aliás, eu acho que eu vou deixar meu Pix aqui embaixo, se vocês quiserem dar dinheiro de graça para alguém, dê para mim, não para AMD, porque como vocês viram, a performance é basicamente a mesma. Mas mesmo assim, você seria teimoso, iria num 5600X ou você iria num 5600? Você sabe qual que é o 5600 e o 5600X aqui? Não, porque eu apontei para as caixas várias vezes ao mesmo tempo. Deixa aí nos comentários qual seria a sua escolha, qual foi a sua escolha. Ah, mas eu comprei lá atrás. Tá bom, se você já comprou lá atrás já tá respondida, né? Mas agora, você comprou o 5600, o 5600X você economizaria, você faria um overclock no 5600 ou já tá boa para você a performance? Qual placa de vídeo você vai combinar com o 5600 e qual placa-mãe? Qual placa-mãe? Deixa aí nos comentários, tô curioso para saber com qual placa-mãe vocês estão combinando. Tá fazendo upgrade? Tá vindo de gerações anteriores? Deixa aí nos comentários e diga qual comparativo você quer ver com o 5600. 400. Já vamos trazer no canal também, obrigado aí pela sugestão. E não esquece de deixar o like aí, também tem que deixar o like, se inscrever e clicar no sininho para receber a notificação dos testes dos próximos que virão por aí também. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.